Essa reunião será a primeira reunião, né? Quer dizer, a reunião que a gente espera que faça surgir a comissão de produção cultural, que é uma comissão que ainda não existe, mas antes eu vou me apresentar. Sou Dejailton Quirino, sou produtor cultural, artista da cidade de Arco Verde e hoje estou conselheiro de produção cultural e daqui a pouquinho eu passo a palavra para Wagner, que é o suplente, né, dessa cadeira, que ele também pode se apresentar. Mas inicialmente vou dar os avisos para a gente situar como é que vai ser a dinâmica hoje. A gente tem uma pauta pequena. Boa noite, Verão. Pouquíssima gente. Deixa eu fechar o microfone. A nossa pauta tem 6 pontinhos. A gente vai fazer a leitura das atribuições do Conselho, os informes das ações gerais do Conselho, do Conselho Estadual de Políticas Culturais, a leitura das atribuições das comissões, para a gente entender o que são essas comissões, né, que talvez seja a dúvida da maioria. Vamos ter também informes gerais, a gente vai fazer uma leitura de parte do edital e alguns esclarecimentos sobre como será o processo de eleição. E também veremos o tutorial de cadastro, para quem tem dúvida, e depois a gente vai abrir para perguntas e informações em geral. Então, só para a gente situar, essa vai ser a nossa pauta. A metodologia vai ser o seguinte: a gente vai apresentar, eu e Wagner, né? A gente vai apresentar esses pontos para vocês e a cada finalização desses pontos, dessas apresentações, a gente pode... A ideia é que a gente juntasse todas as perguntas para o final, né? Mas a gente vai abrindo ponto a ponto para algumas dúvidas e a gente vai fazendo as inscrições pelo chat. Wagner, se puder ir anotando as inscrições, a gente vai dar um tempinho de fala, de 3 minutos, para a gente poder ter um controle e a reunião não ficar tão extensa. Então, essa é a metodologia, é algo bem simples assim. A ideia é que a gente possa conversar e entender como é que vai funcionar tanto o processo eleitoral das comissões, como para que serve, como funciona uma comissão, né? E aí eu vou passar a palavra para a Wagner se apresentar rapidinho, para a gente já iniciar esse nosso primeiro ponto da pauta, que é falar um pouquinho sobre o Conselho. Wagner, a palavra está com Opa, boa noite aí, boa noite a todos, todas. Djailton, antes de eu começar, a gente poderia, para falar a inscrição ser pela mãozinha, aqui tem a condição de colocar a mãozinha, que aí fica, aí inclusive fica até listado. Fica melhor. Todo mundo tem uma mãozinha aí, não tem? Sabe não tem uma mãozinha aí para pedir para falar? Quem não tiver essa mãozinha não conseguir, aí escreve no chat mesmo, que aí eu anoto. Mas quem tiver a mãozinha aí, é só clicar na mãozinha que aí automaticamente já fica escrito. Eu sou Wagner Staden, algumas pessoas aqui eu conheço, outras não. Estou como suplente na cadeira de produção cultural, juntamente com o Djailton. No CPEC não tem essa... Né, no CPEC, o voto é só do titular, o direito de voto é só no titular, mas o trabalho, fora o voto, o trabalho de discussão, de articulação, enfim, é conjunto de todos os 40 conselheiros da sociedade civil. São 20 titulares e 20 suplentes. Aí, por isso que a gente sempre trabalha junto. Djailton é lá de Arco Verde, né, do Agreste, começo do sertão, né? Isso é a entrada do sertão. Já é sertão, é? É sertão. Pronto. E aí ficou até legal, né? Porque assim, ele, né, ficou uma dupla, né? Eu aqui da região metropolitana, ele lá do sertão, então dá para a gente trabalhar legal. E é isso. E eu queria dizer que a quantidade de pessoas
a pouca quantidade de pessoas aqui, nós estamos em 8, né? É normal, é normal. A gente está acompanhando as inscrições, a movimentação ainda é pouca, porque trabalhar política em cultura realmente, né, assim, não existe essa disponibilidade toda de todo mundo. Então, mas é importante cada um participar e ser multiplicador disso, né? Porque a resistência da cultura e o fortalecimento da cultura depende da gente, de cada um, repassar, discutir com os outros, né? Assim, enfim. Se a gente for esperar que as pessoas tenham interesse, fica complicado. Então, a gente tem que conscientizar todos os fazedores de cultura que é importantíssima a participação política da política cultural. É importantíssimo. Então, vamos lá. Essa escuta, essa eleição da setorial e essa escuta que estamos fazendo agora é justamente parte desse processo da gente, né, expandir nessa discussão da política cultural. Então, contamos com vocês aí. Ok? Obrigado, Wagner. Gente, esse mandato do Conselho, ele iniciou agora, tem pouco mais de um mês, 2 meses. 2 meses, né, Wagner? A gente tomou posse em agosto, foi. Agosto, né? Então, um pouco mais de um mês, e a gente já trabalhou tanto que parece que foi começo do ano. E uma das prerrogativas e do pensamento dos conselheiros e das conselheiras é a gente ampliar essa escuta, esse diálogo com a sociedade civil, é a gente tentar sermos esses representantes de vocês através dessa escuta cada vez mais próxima. Então, esses momentos que a gente tem proporcionado através do conselho é para isso, e essas comissões, vocês vão perceber que o intuito é que ela seja esse aporte permanente dos conselheiros, das conselheiras que estão lá, né, para que a gente possa ter um diálogo a partir de cada segmento. E aí, falando um pouco, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa só eu localizar aqui. Se... É importante a gente entender o que um conselho faz. Então, rapidamente, eu queria apresentar para vocês quais são as nossas atribuições, dos conselheiros e das conselheiras, para que a gente possa ter ideia, porque muitas vezes a gente escuta falar assim, mas o conselheiro devia fazer isso, devia fazer aquilo, e muitas vezes está fora do escopo, ou às vezes está dentro do escopo do que a gente deve fazer, enfim, e não existe esse diálogo. Então, acho que é importante a gente iniciar por essa apresentação. Eu não sei se já chegou para vocês aí, acho que ainda não, né? Está carregando. Ocorreu um erro. Deixa eu tentar novamente. Para que a gente possa entender que existe umas competências e que como é que a gente vai dialogar como comissão com o conselho. Agora acho que foi. E aí a gente tem, esse é o regimento interno do conselho, e lá não vou ler todo, para também a gente não ficar aqui maçante, né? Mas eu separei aqui esse artigo 11 do regimento interno do conselho, para a gente entender o que é que compete ao colegiado, aos conselheiros e às conselheiras. Então, são nossas atribuições: comparecer às reuniões, firmar as atas das reuniões, debater as matérias em discussão, deliberar sobre a constituição das comissões temáticas e grupos de trabalho, apresentar relatórios e pareceres nos prazos fixados, propor temas e assuntos relacionados à política cultural do Estado, sob a forma de proposta de resolução, recomendação, proposição ou moção, votar as matérias constantes das pautas das reuniões e votar o calendário das atividades e o relatório anual do Conselho
apresentado pela presidência e pela secretaria executiva. São apenas 8 itens, mas dentro desses eles se desdobram e se ampliam, né? Por exemplo, esse item 4, que são as comissões temáticas e os grupos de trabalho. Hoje, nós acabamos de formar as comissões permanentes do Conselho. Então, essas comissões, elas têm a prerrogativa do debate acerca de vários temas. Por exemplo, eu faço parte hoje da comissão de acompanhamento de editais. Então, a gente está discutindo dentro dessa comissão o Funcultura, por exemplo. Então, a gente estuda as leis, a gente vai fazer escutas, a gente vai fazer um seminário, a gente foi dito hoje, inclusive foi deliberado hoje, né, que vai acontecer o segundo seminário do Funcultura, vai acontecer no final de outubro, e é esse movimento que os conselheiros e as conselheiras fazem dentro das comissões. Wagner faz parte da comissão de assuntos jurídicos, Wagner? Não, é eleitoral, que é provisória, é eleitoral dessa eleição das comissões das setoriais. Permanentes, tu não faz parte de nenhuma, não? Não, faço não. Tá. Então, Wagner faz parte do grupo de trabalho da comissão eleitoral para esse processo, que ele vai falar mais daqui a pouco, quando a gente entrar nesse ponto da pauta sobre as eleições da comissão. E aí, dentro dessas atribuições, a gente tem várias questões importantes para a política cultural do Estado, para que a gente possa debater. E é uma tremenda responsabilidade, por exemplo, voltando para a comissão da qual eu faço parte, a gente propor, por exemplo, mudanças no Funcultura. Na verdade, a gente está propondo agora estudos sobre o Funcultura para que a gente possa ter indicadores para propor mudanças para o Funcultura. E fazer isso sem a participação mais direta da sociedade civil não vai dar certo. Então, por isso que esse movimento com as comissões é tão importante dentro do que a gente faz, das nossas atribuições. E aí, falando um pouco do que a gente fez nesse um pouco mais de um mês, quer dizer, ainda vai fazer um mês que a gente está no Conselho, tem essas ações, as formações das comissões e dos grupos de trabalhos temporários e os permanentes, e também tem vários diálogos que estão sendo tecidos lá dentro, relacionados, por exemplo, à Lei Aldir Blanc, né, que vai ser lançado o segundo edital. A previsão é que ele possa ser lançado até semana que vem, sobre o Funcultura e sobre outras ações para a política cultural do Estado como um todo. Então, eu queria só falar um pouco desse movimento, do que é o Conselho, o que nós temos feito, o que nós pretendemos fazer para que aqueles e aquelas que desejarem fazer parte dessa comissão de produção cultural possam se engajar junto conosco para que a gente possa estar discutindo esses pontos. Então, são esses e muitos outros, né, que vão surgir e que a gente precisa discutir. Então, é importante saber que, dentro dessas escutas, a comissão ela tem um papel muito importante, e é dela que eu vou falar agora. Deixa eu interromper aqui para... Eu não sei, se eu fizer isso aqui, vocês conseguem ver aí, né? Mudou? Mudou, né? Então tá. Então, acho que eu já estou aqui. Esse aqui é o regimento das comissões. Porque eu acho que, na cabeça de muita gente, fica a pergunta assim, nossa, o que é que a comissão faz? Como é formada uma comissão? Para quê? E aí eu acho que é importante a gente... Oi. Eu achava bom você só enfatizar. Você estava falando antes das comissões temáticas, que é do Conselho. Sim. Né? Que são formadas por conselheiros para discutir assuntos pautados no Conselho.
E agora essas comissões são comissões setoriais, né? São outras comissões, é Exato. outra comissão. Boa, boa, Wagner. Só para trazer essa diferença, né? É porque são muitas esferas. Dentro do conselho, nós fazemos parte de comissões temáticas. Agora eu vou falar das comissões setoriais, que é o que a gente veio discutir aqui, é o nosso assunto principal. O que eu falei anteriormente era só para exemplificar coisas as ações que temos feito. As comissões setoriais, elas exigem, eu vou ler, né? Tá aqui. Dentro do regimento interno, ele fala o seguinte: qual é a finalidade das comissões? As comissões setoriais de cultura, instância de assessoramento ao Conselho Estadual de Política Cultural, de caráter consultivo, articulador, participativo e informativo, e espaços de diálogos entre a sociedade civil e o poder público. Essas comissões, elas vão ser formadas de todos os segmentos que existem representação dentro do Conselho. Então, a gente vai ter a comissão setorial de teatro, comissão setorial de audiovisual, de artes visuais, enfim. E hoje a gente está criando pela primeira vez, claro, criando pela primeira vez, a comissão de produção cultural, que anteriormente não existia. Então, algumas comissões já existiam é, é, titulares e suplentes, então já existe uma história dessas comissões. A nossa comissão, ela passa a existir a partir dessa eleição, então é importante frisar isso também. Assim como as comissões regionais, que também não existiam. Então, também vai haver uma comissão do Sertão, uma comissão setorial do Agreste e da Zona da Mata. E aí, a finalidade dessas comissões é esse assessoramento. Não tem caráter deliberativo. O que é o caráter deliberativo? Ou seja, a gente não pode deliberar, a gente não pode dizer como a coisa tem que ser feita. Quem faz isso é o conselho, mas as comissões ele tem um caráter consultivo. Então, a ideia é que sempre a gente se encontre para consultar a comissão sobre assuntos específicos, sobre temas específicos, para que a gente possa se guiar nas nossas deliberações. Aí, quando eu falo nós, eu estou falando conselheiros e conselheiras, né? Para que a gente possa se nortear, como a gente vai votar, o que é que a nossa categoria deseja, para onde é que a gente vai nos editais, para onde é que a gente vai dentro das políticas culturais, o que, que a gente está defendendo, enfim. Então, isso tudo é feito através dessas escutas para as comissões setoriais. E aí eu separei aqui outro ponto, que também são as competências que vocês que farão parte das comissões terão. E aí eu vou ler rapidinho e depois a gente pode comentar. Subsidiar o Conselho em matérias relativas ao desenvolvimento cultural das respectivas regiões de desenvolvimento, RDs de Pernambuco, e das áreas culturais. 2. Debater, analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídio ao Conselho para as definições de políticas, diretrizes e estratégias setoriais relacionadas ao desenvolvimento cultural das regiões e das áreas culturais. 3. Estimular, junto ao Conselho, o diálogo entre poder público e agentes culturais da sociedade civil, com a participação das respectivas áreas culturais da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Secult, com vistas a fortalecer a economia da cultura, a salvaguarda da memória cultural e a circulação de ideias, de produtos e de serviços, assegurada a plena manifestação da diversidade das expressões culturais. 4. Contribuir para estimular o alcance das ações estratégicas do Plano Estadual de Cultura de Pernambuco. O plano ele foi aprovado em 2018 e o plano ele é um mapa para a gente se nortear em relação a para onde vamos em políticas públicas para a cultura. Esse material aqui, tanto o regimento das comissões como o plano, eu vou compartilhar com vocês nos grupos da RIPA e nos grupos de produtores culturais, que são os dois grandes grupos que a gente convidou para estar aqui hoje.
Onde foi que eu me perdi? Cadê aqui? Subsidiar o Conselho nas avaliações de diretrizes e do acompanhamento do plano estadual. Isso foi o que eu li agora. Articular a elaboração, a aprovação e o monitoramento dos respectivos planos setoriais de cultura. Então, por exemplo, a nossa setorial, a ideia é que a gente, dentro das nossas atribuições, é a gente criar um plano para a nossa setorial. Como ela está sendo criada, então não existe esse plano ainda. A gente vai criar esse plano. Articular ações setoriais que dinamizem os arranjos produtivos relacionados às áreas culturais nas esferas nacional, estadual e municipal, a exemplo do respectivo Plano Setorial de Cultura. Acompanhar estudos que permitam identificação e diagnóstico da cadeia produtiva, criativa e mediadora da cultura, levando em consideração as especificidades das regiões de desenvolvimento do Estado e das áreas culturais. Acionar o Conselho para situações em que expressões culturais estejam em risco de extinção ou necessitando de urgentes intervenções públicas para sua promoção, desenvolvimento e salvaguarda. Debater ações para estimular a criação e o reconhecimento de redes sociais setoriais que subsidiem a formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas culturais nos respectivos territórios ou áreas culturais. Acompanhar a divulgação de pautas, editais públicos, trabalhos e demanda das áreas culturais junto a entidades, agentes culturais e sociedades em geral, para agregá-las na participação da política cultural do Estado. Estimular a integração e a parceria entre as regiões de desenvolvimento e municípios de Pernambuco, em conjunto com o Conselho, para ajudar na formulação, realização, acompanhamento e avaliação de políticas públicas na área da cultura, em especial as referentes às áreas culturais. Propor ações para incentivar a valorização de atividades profissionais vinculadas às áreas culturais e a formação de profissionais nessas áreas. Propor parâmetro para a elaboração de editais públicos e de políticas de fomento ao setor, a fim e para avaliação da execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural. Estimular a inscrição dos diversos agentes culturais no mapa de Pernambuco para o fortalecimento do Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais. Então, essas são algumas atribuições da comissão. Quer dizer, essas são as atribuições, né? Algumas não, são todas. E aí, a partir disso, claro que a gente vai construindo esse movimento junto. Então, é muito importante a criação da setorial, para que a gente possa discutir coisas muito importantes, para que a gente possa se fazer presente como produção cultural, né? Como, repito mais uma vez, é uma setorial que não existe, e ela vai passar a existir agora. Então, tem muita coisa a partir desse desenvolvimento do nosso setor, que depende muito de como a gente vai construir esses olhares. E aí, eu queria agora passar para Wagner. Deixa eu interromper aqui. Wagner, se tu quiser, eu estou com regimento também aqui, eu posso exibir aqui, compartilhar, tá? Mas aí eu vou passar para Wagner, para que ele fale um pouco como é que vai funcionar, como é que vai acontecer as eleições da comissão. E aí, se alguém tiver alguma dúvida de como o que é mais que faz uma comissão, como é que vai ser, a gente conversa. Podem se inscrever para fazer alguma pergunta, alguma colocação, mas eu já vou passando a palavra para Wagner, porque eu acho que ele vai trazer muitas informações que vão elucidar muita coisa, porque Wagner, como a gente pontuou inicialmente, ele faz parte da comissão eleitoral desse processo. Então, Wagner tem uma intimidade maior com esse tema. Wagner. Pronto. Vocês viram aí que, na realidade, a setorial é esse elo, né, de ligação do Conselho com a base, né, com os fazedores de cultura. Produção é uma área muito diversa, né, Diego? É muito diversa mesmo. Tem produtores de eventos, tem produtores que agenciam artistas, tem produtores de elaborar projetos culturais, enfim, tem produtores independentes que são artistas que se autoproduzem. Enfim, é uma área muito diversa e que
essa setorial essa setorial é um espaço, né, de ligação, né, de comunicação do Conselho com os fazedores de cultura mesmo, com os produtores, né? É fundamental ter uma setorial forte para a gente ter um debate contínuo. Pronto, eu vou falar agora, né, das eleições, né, que vai acontecer. Como o Jaelton disse, esse mandato agora vai ser a primeira setorial de produção cultural, porque não existia antes, só existia os conselheiros. Agora a gente vai ter essa setorial. E pronto, a gente espera ser uma nova fase, né? Uma nova fase no Conselho. As eleições estão marcadas, as inscrições estão marcadas no dia 1, começaram dia 1 de setembro, a dia 15 de setembro. É o período de inscrição que está aberto, né? E a votação vai ser depois, né? Eu vou mostrar aqui o calendário a vocês. A gente está na fase de inscrição, por isso que a gente está fazendo essa escuta, que é para esclarecer vocês, que é para a gente ter um maior número de pessoas inscritas. Já tu tem um regimento aí, né? Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que está liberado para compartilhar. Né? Se tu tiver com ela aberta, senão eu estou com ela aberta aqui. Deixa eu ver, se eu experimentar aqui. A tela inteira, uma janela. Apresentar uma janela, uma guia. Uma janela. Mostra aí, que eu estou enrolado aqui. Mostra aí, é melhor. O regimento, o edital, né, das eleições. Sim. A gente vai dar uma passada bem rápida, só nos pontos principais. Vou ver aqui. Destaque. Pronto. Então, estamos aí, né? Deixa eu ver aqui. Está com ela exposta aí, Gelton? Não está aparecendo aí, não? Para vocês? Está aparecendo para vocês aí da reunião? Sim. Sim, né? Pronto, então fui eu que... Vou colocar de novo, Wagner, para ver se aparece para você. Não, porque eu estou enrolado aqui, não. Certo. Parei e vou colocar de novo, para ver se vai. Coloca de novo. Agora aconteceu um erro, peraí. Tá de novo. A gente está só esperando um pouquinho para... Agora está dando erro. Deixa eu tentar mais uma vez. Enfim, eu vou falando aqui já alguma coisa. Então, essas eleições, as inscrições, né, são para fazedores de cultura que comprovem, né, a moradia aqui em Pernambuco durante 2 anos. Né? Então, ele tem que estar 2 anos com residência em Pernambuco. As inscrições, no ato da inscrição, a pessoa tem que escolher o segmento em que vai se inscrever. A pessoa vai se inscrever em um segmento e vai votar nos candidatos daquele segmento. Os segmentos são 20. Você quer que eu leia, Wagner, aqui quais são? Não, eu tenho aqui, eu vou lendo.
Então, rapidamente, os segmentos, nós temos arquitetura e urbanismo, artes visuais, fotografia, artesanato, audiovisual, circo, dança, design e moda, gastronomia, literatura, música, teatro, ópera, cultura popular de matriz ibérica, cultura popular de matriz africana, cultura popular de matriz indígena, produção cultural, pontos de cultura, movimentos sociais, isso aqui é um segmento só, movimentos sociais, comunitários e de direitos urbanos, de mídia livre, de juventude e estudantil. Então, isso é um segmento. Movimentos sociais, comunitários, de direitos urbanos, comunitários e de direitos humanos, de mídia livre, de juventude e estudantil. E tem os 3 segmentos das macro-regiões, Zona da Mata, Agreste e Sertão. Então, a pessoa se inscreve em um desses segmentos. Os moradores da Zona da Mata, os moradores do Agreste e os moradores do Sertão, eles podem se inscrever em 2 segmentos, que é o segmento artístico, que é aqueles que eu citei, e o segmento por macro-região. Por exemplo, uma pessoa de teatro pode se inscrever em teatro e se inscrever na sua macro-região, ou Zona da Mata, ou Agreste ou Sertão. Porque vai ter a comissão setorial artística, da linguagem artística, e vai ter a comissão setorial da macro-região. Então, as pessoas que moram na Zona da Mata, Agreste e Sertão vão se inscrever nos 2 segmentos, né? Podem se inscrever, né? Se inscreve se quiser, mas podem se inscrever nos 2 segmentos e pode votar nos 2 candidatos. Nos candidatos do segmento artístico e nos candidatos do segmento da macro-região. Entenderam? E só aqui, a literatura, o segmento de literatura é dividido em três elos, né? É o de criação, é o subsegmento, né, de criação, de produção e de mediação. Também, quem é de literatura, do segmento de literatura, vai ter que escolher um desses 3 candidatos desses 3 elos de literatura. Especificamente de literatura, é dividido em essas 3 áreas. E a inscrição do processo eleitoral vai ser todo feito pelo mapa cultural. Então, a pessoa se inscreve no mapa cultural. Quem não está cadastrado no mapa cultural, se cadastra no mapa cultural. Depois que se cadastrar, vai ter um link do formulário de inscrição. Então, a pessoa acessando aquele link, primeiro a pessoa entra no mapa cultural, loga, né, faz o login no mapa cultural, clica no link da inscrição, que está disponibilizado, clica no link da inscrição e preenche o formulário. Nesse formulário, ele vai preencher os dados e também vai dizer, existe um item lá, e pergunta se ele vai ser candidato ou não. Se ele for candidato, ele marca que vai ser candidato naquele segmento. Se ele não for candidato, não marca nada. Só é para marcar se for candidato. Então, não marca nada, então vai ser apenas eleitor. Né? E é super simples esse formulário. E deixa eu ver mais. A comissão setorial é composta por 6 titulares e 6 suplentes. A gente vai votar em um, né? Então, os 6 titulares serão os 6 mais votados e os 6 suplentes... Oi? Desculpa, a gente pode votar em 6, né? Pode votar em 6? Pode votar em 1 ou em 6. Você pode votar até nos 6 candidatos, se você quiser. Ah, certo. Desculpa, eu não estava sabendo. É porque essa informação é nova, ela foi dada, se eu não me engano, foi hoje, na reunião. Certo. Aí a gente Então, pode pronto. votar em 6 candidatos por setorial. Aí quem é, por exemplo, das regiões do interior, no caso, vai poder votar em até 12 candidatos e candidatas. Certo. Então, os 6 mais votados serão os titulares e os 6 seguintes, com a votação seguinte, serão os suplentes. O mandato é de 2 anos, igual ao dos conselheiros. O período
é o mesmo período dos conselheiros, né, do conselho, 2 anos, e que podem ser renovados, né? Podem ser, a pessoa pode se candidatar de novo, do mesmo jeito que os conselheiros podem se candidatar a uma reeleição, os representantes da setorial também podem. E também está garantido, né, Djaelton, em todas as setoriais, ter pelo menos um representante do interior, né, de uma das macro-regiões do interior, não é isso? Então, dentre os 6, né, na apuração da votação, vai estar garantido uma vaga, vai estar garantida uma vaga para candidatos das 3 macro-regiões do Estado, do interior do Estado. Né? Os fóruns, iguais previstos, o processo no modo virtual. Pronto, vai ser toda no modo virtual, né, pelo mapa cultural, e o calendário é o seguinte, já adiantando agora, nós estamos no período de inscrição de 1 a 15. No dia 21 será divulgado o resultado das habilitações, vai ter um recurso, uma semana de recurso, e no dia 4 de outubro vai ser divulgado o resultado final dos inscritos e dos candidatos, certo? Isso 4 de outubro. Na semana de 11 a 15 de outubro, será a semana de realização dos fóruns setoriais. O que são esses fóruns? São fóruns de debate e apresentação de proposta dos candidatos. Certo? Os candidatos, né, vão se apresentar, vão colocar suas propostas e os eleitores, né, vão estar presentes, podem debater, enfim. É um processo é um fórum, é um espaço de apresentação pública das candidaturas, né, para debate e apresentação de propostas. E no dia 16 de outubro será a votação no mapa cultural, é um dia de sábado, certo? Vai estar aberto o dia todo até meia-noite, no sábado, 16 de outubro, para essa votação. E o primeiro resultado sai no dia 20, depois tem um período de recurso, e no dia 25 de outubro tem o resultado final, certo? E depois a posse. Eu fico aqui à disposição para... Sim, existe um tutorial, né, em PDF, em PowerPoint, super... Tu quer falar sobre ele, Wagner? Ele está aqui, ó. Você está por dentro dele? Tô. Você quer que eu fale? Você fala, então. É um Tá, tutorial super simples, ensinando como é que vota, como é que se inscreve e vota, né? Eu queria só concluir, Gel, no Tem seguinte. 2 inscrições também, Wagner, que aí podem ser perguntas para você, só informando. Certo. Tem Henri e tem Veronaldo que estão inscritos. Aí depois que você encerrar, você abre aí para eles fazerem as perguntas. Ok. O que eu queria concluir dizendo o seguinte. Primeiro, se vocês estão aqui é porque estão interessados em participar politicamente, né, em discutir a política cultural do Estado, as demandas da produção, né, nossas sugestões, né, propostas para a produção cultural, enfim. É importante que vocês, quem tiver interesse em se candidatar, né, tem que partir para conquistar pessoas para se inscrever. Não esperem que as pessoas se inscrevam e depois você vai e se apresenta no fórum pedindo voto. É importante que vocês discutam com seus companheiros, com seus colegas, né, para eles se inscreverem, né, e já que você está falando, né, para votar em você, lógico, né, é importante que vocês discutam com seus colegas, companheiros, né, para eles se inscreverem, né, e votarem. Né, e aí você conquista, né, logicamente você já vai discutir e vai pedir voto para você, mas é importante que vocês vão atrás, né, para as pessoas se inscreverem, isso é fundamental. Vamos lá? Massa. E acho que a gente talvez até possa fazer uma escuta no final, se alguém deseja se candidatar. A gente pode até pensar, porque são muitas, são 12 pessoas, né, que vão fazer parte dessa comissão.
Então, aqui pelo meu cálculo, nós estamos em 14. Então, seriam as 12 que já estão aqui. Porque eu e Wagner, a gente, como conselheiros, nós já fazemos parte da comissão, né? Nós fazemos a condução da comissão. Mas antes, vamos ouvir os inscritos. Quem levantou a mão foi Henri e depois Veronaldo. Henri, você quer falar? Boa noite. Só um instante, Henri. A gente está marcando um tempo aqui de 3 minutos para falas, para a gente não se alongar muito, tá? Então, Tá, quem for tranquilo. falar, a gente está marcando aqui 3 minutos, beleza? Pronto. Eu vi eu assisti, eu escutei, né, fiquei assistindo a reunião de hoje à tarde. Infelizmente eu não tive como terminar porque eu tive que sair no final da tarde, mas eu acompanhei bastante. Só um minuto. Só acompanhei bastante. Aí pegando agora o fio da meada, para que eu não me alongue, eu gostaria de obter um pouco assim, de informações a respeito de como eu faço para saber quem são os conselheiros da minha zona da Mata Sul, saber se eu tenho capacidade e condições de concorrer também. E, acima de tudo, vocês falaram de uma inscrição que eu, na qualidade, ou seja lá quem for, o, 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 o agente cultural que está envolvido no processo do conselheiro, onde é que ele deve pedir para que as pessoas se inscrevam? Porventura, no mapa cultural, é? Se refere ao mapa cultural, para que eles se Henri, vê. inscrevam? Diga. Beleza, só te respondendo rapidinho assim. Como você chegou agora, no começo a gente explanou um pouco sobre o conselho e sobre as comissões. O conselho, a votação aconteceu alguns meses atrás e já existem conselheiros e conselheiras empossados. Então, hoje já tem conselheiro, eu só não lembro o nome dele agora, da Zona da Mata. Não existe da Zona da Mata Norte e da Zona da Mata Sul. É um conselheiro só e um suplente. O suplente é Cadu. Paulo dos Paulo Coelhos. dos Coelhos é o titular e Cadu é o suplente. E aí você pode procurá-los, não sei se você conhece, enfim, mas se você não conhecer, a gente pode passar o contato deles, depois você fala comigo lá no privado, e eu passo o contato para você ver como vai ser a escuta da setorial da Zona da Mata. Em relação ao que a gente está discutindo aqui hoje, são as comissões, que era o que a gente estava explicando mais ou menos quando você entrou ali. As comissões, elas servem de suporte para os conselheiros, para a gente discutir questões relacionadas aos segmentos. Aqui hoje, a gente está discutindo o segmento de produção cultural. Então, a comissão que ficar formada daqui, a gente vai discutir questões que estão relacionadas à produção cultural. Existe uma comissão que vai ser formada para as macro-regiões, ou seja, vai ter uma comissão do Sertão, uma comissão do Agreste e uma comissão da Zona da Mata. Se você quiser fazer parte dessa comissão, aí você pode se candidatar. Se você não quiser ser candidato, você pode também votar no seu candidato ou na sua candidata. E a gente vai mostrar agora, eu vou mostrar agora como é que faz para se cadastrar, tanto para ser eleitor, como para ser candidato ou candidata. Beleza? Certo. Eu só queria que depois, ou depois de você mostrar, ou agora, o que você preferir, o que é de fato essa comissão e o que ela tem a ver com o conselho. Eles trabalham juntos ou o quê? Porque eu acho que tu chegou um pouco depois, a gente explicou isso tudo, eu li aqui, mas vou fazer um resumo, vou voltar Tá, aqui. não precisa falar muito, não. Não, vou reler aqui Tá. um tópico que eu acho que vai te ajudar a entender. As comissões setoriais de cultura, elas são instância de assessoramento ao Conselho Estadual de Política Cultural. É de caráter consultivo, articulador, participativo e informativo e espaço de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Resumindo, a comissão ela vai ser formada por 12 pessoas, são 6 titulares e 6 suplentes, e vão haver reuniões
para que a gente possa discutir. Aí, as comissões elas vão discutir os temas junto com os conselheiros. Então, por exemplo, quem ficar quem ficar na comissão setorial de produção cultural vai discutir comigo e com Wagner várias ações, vários temas. A gente vai, sempre nessas reuniões, a gente vai ter pautas, por exemplo, Funcultura, a gente vai discutir como é que a produção, o que é que nos interessa como produtores dentro do Funcultura. Vai ter agora a Lei Aldir Blanc, enfim, a gente vai discutir várias ações dentro desses segmentos. Então, por isso que é importante, por exemplo, se você é da Zona da Mata e você quer sair candidato, então é importante que você perceba se para você é mais interessante estar na comissão da Zona da Mata ou na comissão de produção cultural. Qual é o tema que você quer mais discutir, entendeu? E esse material aqui também eu vou disponibilizar nos grupos, para que qualquer dúvida vocês leiam e podem perguntar a gente. A gente está lá, Wagner e eu, a gente vai tirar dúvida lá também. Beleza? Então, ótimo, perfeito. Obrigado, viu? Só acrescentando, para que essa setorial? Porque, teoricamente, os 6 representantes, no caso os 12, né? 6 titulares e 6 suplentes, eles têm uma ligação maior com a base. Cada um tem suas experiências, suas histórias, seus trabalhos. Então, essas 12 pessoas vão alimentar as discussões do Conselho sobre, né, sobre suas questões, né? O que atinge, né? O que atinge cada um. Se ficar só entre 2 conselheiros, a gente não consegue, 2 conselheiros não conseguem enxergar, não consegue ter amplitude da diversidade de todos os segmentos. Então, essas setoriais, com 12 pessoas, elas vão alimentar as discussões com essas visões de cada um de seus territórios, em territórios diferentes, com experiências diferentes, entendeu? Então, vai dar esse mapa, né? Vai dar essa abrangência maior para a discussão, entendeu? Do que se ficasse só com os conselheiros. Então, teoricamente é isso, é de expandir essa discussão para a base, né? Cada um com sua experiência. E outra coisa, o Diego falou sobre o grupo, existe um grupo no Zap que a gente se comunica, né? Eu e Jael, nos comunicamos, né? Passamos informações, enfim, do conselho para esse grupo do Zap, que se chama Produção CEP, né? CPC, né? CEPC, né? CEPC. Quem não estiver nesse grupo, muita gente aqui está, quem não estiver nesse grupo, basta colocar o seu Zap aqui no chat, que a gente adiciona, entendeu? É um grupo que não é um grupo de deliberação nem nada, mas é um grupo de intercomunicação. Nós, conselheiros, com vocês, entendeu? Massa, obrigado, Wagner. Veronaldo. Boa noite. Deja e Wagner, é só para saber direitinho essa coisa que Deja colocou aí, que pode votar em 6 ou em 12, que eu fiquei confundido, que isso ficou confuso, assim. A gente tem que votar em 6 ou em 12, e como é isso? Como funciona essa votação? Você quer falar, Wagner? Posso falar? Só iniciar, aí você conclui. Porque eu já tive experiência nos fóruns, nas votações presenciais, né, 2 anos atrás, era assim, como são 6 representantes, então as pessoas se candidatam, né? Como são 6 representantes, então cada eleitor pode votar nos 6. Né? Então, vota em 6 pessoas que ela quer que sejam as 6 representantes. Ela não vai votar naquele que quer que seja representante. Ela vai votar nos 6 que ela quer que seja representante. Então, ela pode votar em 6. Aí, na soma dos votos, aí vai ter gente, né, que vai ter gente que um candidato vai ser muito, assim, tem muitos votos de outro candidato não tem tantos votos, enfim. Aí dá aquela conjuntura. Mas não é que tem que votar nos 6. Pode, né? Você pode votar em 1, em 2, em 3, em 4, em 5 ou em 6. E tem outra coisa, Verão, quando eu falei 12, é porque é o seguinte, eu estava falando das pessoas que são de algumas das 3 macro-regiões. Porque você vai votar 2 vezes. Por exemplo, você que é do Sertão,
você vai votar duas vezes. Você vai entrar para votar, por exemplo, você está lá no seu segmento, que é teatro. Você entra lá em teatro, você vota nos seus 6 candidatos, mas você diz, não quero votar em 6, eu quero votar em 2, você vota em 2. Só tem uma pessoa aqui, eu só quero votar em um, você vota em um. Então, você pode votar de 1 até 6, não é obrigado a votar em 6, mas você escolhe os 6. E depois você entra para votar novamente, você vai votar na sua região. Então, você vai entrar lá. Depois que você votou em teatro, você entra e vota no sertão. Aí você vai chegar lá e vai ver os candidatos, faz a mesma coisa, os candidatos, as candidatas, e faz a mesma coisa. Você pode escolher 1 ou 6 e passa. E aí os mais bem votados, ou as mais bem votadas, é que são eleitos. Então são 6 e 6 suplentes, né? Então, na verdade, são 12 que são eleitos e eleitas. 6 como titulares e 6 como suplentes de cada segmento. Beleza, Ficou entendi, claro? valeu. Ficou sim, valeu, Deja. Massa. Só acrescentando também aí, já, é importante que vocês, né, divulguem para muita gente, para poder ter inscrições. E o que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que a pessoa tenha uma dúvida, mesmo que a pessoa ache que não vai ter condições de participar efetivamente da setorial, mas é fundamental a gente completar essa setorial por uma questão de demonstração de força, demonstração de participação da sociedade civil, né, da cultura, para mostrar isso para a gestão, por exemplo. Porque a partir do momento que tem uma setorial que só elegeu 3 candidatos, bora dizer, isso demonstra que aquele segmento não está articulado. Isso, né, demonstra fraqueza. Então, é importante que quanto mais inscrições e quanto mais candidatos tenha, para a gente completar essas 12 vagas, né, que são 6 titulares e 6 suplentes, é importante que mostre a participação nossa da cultura, entendeu? Então, é meio que um apelo. Bora conversar com os colegas, com os amigos, entendeu? E também uma questão da gente ter com quem debater questões muito importantes, assim, né? Eu acho que isso que Wagner coloca é muito importante. A gente precisa, é importante que a gente tenha várias cabeças pensando em relação ao nosso segmento, né? O que a gente deseja e qual a importância disso. E percebo também aqui a participação de pessoas, de algumas pessoas que eu conheço e outras que eu não conheço, como o Henrique, que eu estou conhecendo agora, mas que é da Zona da Mata. Tem pessoas do Sertão, tem pessoas do Agreste. Então, é importante que a gente tenha essa participação e que a gente envolva essas regiões também, os nossos coletivos, as pessoas com quem a gente trabalha, para que a gente possa demonstrar essa força e esse movimento. Então, a gente está à disposição, além dessa escuta, a gente vai estar dando suporte a vocês em todos os processos. Então, quem tiver dúvida de como fazer a inscrição, deu um problema, pode procurar a mim ou a Wagner, que a gente vai estar para dar esse suporte. Durante o processo, quando as comissões forem eleitas, a gente vai estar num diálogo, então a ideia não é que quem estiver na comissão já chegue sabendo o que vai fazer, não, a gente vai estar para ajudar, para conduzir, a ideia é que a gente construa juntos. E, enfim, é isso. E aí eu vou agora apresentar um outro ponto importante, que é a nossa, o tutorial. E eu queria frisar mais uma vez que esse movimento, esse tutorial, ele foi criado por conselheiros e conselheiras da sociedade civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante mostrar como os conselheiros e as conselheiras têm buscado e não têm medido esforços para contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural para o Estado. Mas vamos lá. A plataforma em que vai acontecer o cadastro e a eleição vai ser o mapa cultural. Quem viveu agora a experiência de ser candidato, de votar, na eleição do conselho, percebeu que o Prozas tinha uns mecanismos que eram um pouco mais complexos. E muita gente teve dúvida, enfim. Mesmo assim, a gente teve um recorde de pessoas inscritas e de eleitores e eleitoras. Para essa eleição, a gente solicitou e aí foi feito que fosse simplificado. Então, tá sendo feito da forma mais simples possível. Primeira coisa,
é acessar a plataforma do Mapa Cultural. Tá aí o endereço. Tem um clique aqui. Eu não sei se está funcionando no. Eu acho que não. Não por aqui, mas a gente pode colocar o endereço também do Mapa Cultural para vocês, lá junto com o tutorial. Quem não tem cadastro, vai fazer um cadastro. E aí eu já queria perguntar, se alguém aqui não tem cadastro no Mapa Cultural, por favor, coloca no chat que não tem, só para a gente ter uma ideia. Porque se ninguém tiver, se todo mundo tiver cadastro no Mapa Cultural, a parte do cadastro a gente pode fazer de forma mais célere. Se alguém não tiver, a gente pode se deter mais. Então, se alguém aqui não tem cadastro no Mapa Cultural, coloca lá no chat, por favor, só para a gente saber. Primeira coisa, vai lá na página do mapa, vai entrar, né, no seu cadastro, acreditando que todos têm aqui cadastro, que ninguém respondeu ainda. E aí, aqui tem um passo a passo, inclusive, de como é que entra no mapa cultural, que é esse painel da esquerda, né, onde tem entrar. Você vai preencher com um e-mail ou CPF, vai depender de como você fez seu cadastro, a sua senha, clicar nesse recaptcha, que é para dizer que você não é um robô, e depois, se você esquecer, esqueci a senha faz muito tempo, vai ali, esqueceu a senha, que a sua senha vai para o e-mail. Você consegue fazer lá. E aí depois você clica em entrar. Tem uma observaçãozinha aqui. Caso tenha esquecido o e-mail ou o CPF cadastrado, ou algum outro problema relacionado, entre em contato com o suporte no WhatsApp. O WhatsApp é esse, 81-3184-3018. Vou colocar aqui no chat, certo? Então, teve problema. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: problema com acesso do mapa cultural, certo, gente? Outros suportes, a gente vai passar os outros contatos, certo? Então, tive um problema lá, esqueci meu e-mail, esqueci meu CPF, não estou conseguindo acessar, o contato é esse, certo? Para essa questão. Está aí no chat. Quer dizer, não está, porque deu problema, mas agora chegou. Caso você não tenha cadastro, tem o tutorial mostrando que é o painel da direita, certo? Que você vai colocar o seu nome, ele é bem autoexplicativo. O seu e-mail, o seu CPF, enfim, vai fazer todo o cadastrozinho lá. Eu vou pular essa parte porque aparentemente todo mundo aqui já é cadastrado. Depois, aqui ainda é a aba de cadastro, certo? Que a gente tem que fazer lá, criar o agente e tal. E caso não tenha, o bom do mapa é isso, caso você tenha algum dado incompleto, ele critica lá, vai aparecer a mensagem em vermelho para você ir corrigir, certo? E aí tem uma outra informação importante, que é o seguinte: o cadastro no Mapa Cultural de Pernambuco te possibilitará ter portfólio público, apenas com as informações que quiser deixar em modo público, bem como te habilitará a participar de editais, chamadas e afins na aba Oportunidades. Essa observação é só para vocês entenderem que o mapa ele não vai servir apenas para esse momento ou para Aldir Blanc, que escreveu. O mapa, a ideia do mapa é que eles tenham indicadores culturais. Então, é importante que quem não tenha cadastro, faça o cadastro. Estimule outras pessoas a fazer o cadastro, porque é através dele que a gente vai começar a se ver, que a gente vai ter uma ideia maior de como está a produção cultural em Pernambuco. Certo, aí aqui a gente vai agora para o processo de cadastro realmente. Já se cadastrou lá, de cadastro para eleição da comissão. Você vai na aba Oportunidades, você entrou lá, colocou sua senha, entrou, você vai procurar em Oportunidades o edital das comissões setoriais do CE-PC/PE, certo? Você encontrou, você vai clicar lá. Acho que eu pulei mais um, peraí. Para inscrever, você vai digitar o nome do seu agente. Se você é agente de si mesmo, se você não está representando nenhum coletivo, você vai colocar o seu nome. Você coloca o seu nome lá, ele vai aparecer e você clica depois em fazer a inscrição. Tem um adendo ali que é a importância de prestar atenção às datas de inscrição, o período de inscrição. Ele vai do dia 1
Começou dia 1 e vai até o dia 15. Então, depois disso, não rola. Então, é importante que a gente se mobilize para até o dia 15 fazer esse processo, não deixar para a última hora. Então, quem puder, já terminando aqui a reunião, já fazer, é massa. Quando você fizer isso, ele vai abrir esse formulário de inscrição. E aí ele já vai aparecer o seu nome e a foto do perfil que você já colocou no seu cadastro. Ele já gera um número do protocolo para sua inscrição. E tem uma observação ali que é um botãozinho que fica ao lado direito com a informação salvar. Eu começo a fazer a inscrição e tenho que parar por algum motivo, eu clico lá em salvar para não perder o que eu fiz. É importante que faça de uma vez, porque também são informações muito simples. Então, enfim, mas se não der, salva lá, para não perder. Depois você vai preenchendo alguns dados como nome completo, nome social ou artístico, né? O CPF, a data de nascimento, e aí tem algumas atenções para a gente ter. Leia o que o campo pede e o que tiver asterisco é obrigatório, certo? O que não tem asterisco, por exemplo, o nome social artístico, ele não é obrigatório. Ah, não quero colocar o nome artístico, não, eu não tenho. Então, não precisa, mas o que tiver asterisco tem que ser preenchido. Não será possível enviar uma inscrição de um agente que não estiver com seu cadastro inicial completo ou que não tenha preenchido os campos obrigatórios. O cadastro inicial é o cadastro na plataforma. E aí, atenção a alguns campos. No campo 5.5, você irá indicar se deseja ser candidato ou candidata. Então, para aqueles e para aquelas que desejam ser candidatos, tem que colocar sim, certo? Agora, não, eu só quero votar. Isso aconteceu muito, então eu peço atenção nesse item. Isso aconteceu muito durante a eleição do conselho. Muita gente queria votar, mas não se cadastrou. E achou que ia entrar no dia e ia poder votar. E não é possível, do mesmo jeito aqui. Ah, eu não quero ser candidato, mas para votar você tem que fazer o seu cadastro. Então é importante. E aí volta para aquilo que Wagner falou. Aí eu vou sair candidato, então já vai conversando com os amigos, com as amigas, para se cadastrarem, para votar em você também, porque senão você não vai ter voto. Certo? Após todos os campos serem preenchidos atentamente, você clica em enviar a inscrição. O último botão, enviar a inscrição. Caso deseje ser candidato, você terá que selecionar o fórum setorial. Certo? Então, se você botar sou candidato, você ainda vai escolher no campo. Não, ele não diz aqui. No campo 5.3. Em seguida, você deverá escrever o seu histórico profissional resumido. Ou seja, agora eu estou falando para quem deseja ser candidato ou candidata. Quero ser candidato ou candidata. Coloco sim, vai abrir um outro campo obrigatório, que é eu colocar em qual setorial eu vou ser candidato ou candidata. Certo? Por exemplo, eu vou ser candidato, vou pegar Henri aqui como exemplo. Henri é da Zona da Mata e é produtor cultural. Ele quer sair candidato. Ele vai dizer, não, eu vou me cadastrar como produtor cultural para votar, mas quero ser candidato na Zona da Mata. Ele pode? Pode. Ele vai fazer isso. Quando for, tiver preenchendo o cadastro lá como Zona da Mata, ele vai colocar sim, que quer ser candidato. Vai abrir lá para ele dizer qual é a setorial. Ele vai colocar Zona da Mata. Depois ele vai abrir um outro campo para ele colocar informações sobre a setorial. Nesse caso, sobre a regional. Ele vai dizer qual é a relação que ele tem com a Zona da Mata, enfim. Eu vou ser candidato como produtor ou produtora cultural. Então, quando abrir o campo, eu vou colocar minha experiência com a produção cultural e o que eu desejo fazer na comissão. Ou simplesmente o histórico. Certo? E aí, para encontrar a sua inscrição, que começou e não terminou. Por exemplo, aí ali, voltando, vou voltar um só para vocês entenderem. Fiz tudo isso, coloquei enviar a inscrição, ele vai aparecer a informação que sua inscrição foi realizada com sucesso e vai te dar um número do protocolo. Vai ficar lá salvo. Agora, eu não consegui terminar no mesmo dia, salvei. Como é que eu faço para achar? Tem aqui no tutorial também. Você entra novamente no seu login, você clica ou no bonequinho, né, na sua foto, né, caso você tenha foto, caso não, vai estar nessa silhueta. Você clica
Ou você clica em... Quando ele abrir, vai ter a opção Minhas Inscrições. Você clica lá e vai aparecer na parte inferior, também visualiza as inscrições em rascunhos ou enviadas. Então, basta você ir em Minhas Inscrições ou na parte de baixo, você vai localizar a inscrição que você começou e não finalizou, certo? Não é um processo muito complicado, não precisa anexar documentação. Eu vou ser candidato, eu preciso comprovar que... Não, você não vai precisar colocar anexo, você vai precisar colocar um histórico, certo? No caso de haver alguma denúncia, por exemplo, fulano está falando que é do sertão, mas ele é da zona da mata, ele nunca pisou no sertão. É feita uma denúncia, a gente vai solicitar essa pessoa para apresentar comprovantes. A pessoa está falando que é da setorial do teatro, mas ele, na verdade, é de dança, ou não é de nada. Então, é feita uma denúncia, vai ser solicitado àquela pessoa a documentação da setorial dela, que ela fez o cadastro, certo? Se não for feito denúncia nenhuma, todos os processos são a partir da boa-fé, da presunção de boa-fé das informações, ou seja, a gente vai acreditar que o que está sendo dito é verdadeiro. Para que isso? Para simplificar esse processo. Então, aqui a gente termina. De Jaelton caiu? Será? Vamos aguardar um pouco. Acho que ele... Oi, Henri, fala. Ô, Wagner, eu tô fazendo também minha inscrição aqui. Tô ouvindo vocês, tô vendo aqui a slide e tô me inscrevendo. Agora, eu fico pensando assim, a gente tá aqui numa reunião bem específica, a maioria, tanto é que a maioria tinha inscrição no mapa cultural, aquela coisa toda. Eu presumo o trabalho que pode ser a dificuldade e acaba que se tornando inviável, né, da participação popular, embora tenha um interesse, mas assim, não para mim, não para a grande maioria que tem acesso aí na internet, pelo menos a maioria do grupo, né, que está aqui nessa reunião, mas que tem acesso à internet, e disponibilidade, informação e consegue, né? Agora, é um empecilho, tá? É muito bom a ideia. Eu vou participar, vou fazer as duas coisas, vou me inscrever, vou votar, vou querer concorrer para participar também, independente do resultado, né? Já para ir engajando na coisa pública cultural. Mas eu queria ver formas ou de repente na minha cidade, né? Porque, de alguma forma, eu acho que quanto maior for, melhor. A nível estadual seria maravilhoso. Mas formas de transformar a coisa mais prática, sabe, Wagner? Porque é complicado eu chegar para uma pessoa e dizer, vai rolar uma eleição setorial, da comissão, e disso aqui, aquilo outro. Então, te inscreve no mapa, depois tu vai lá, depois tu faz isso. Acaba se tornando um labirinto tão louco que tu não acha que dificulta não, Wagner? Eu acho só que é familiaridade, Henri. Porque, veja só, até a comprovação, né, que é de praxe em todos os editais, a gente tem comprovação disso, daquilo, não tem comprovação nessa inscrição, é autodeclaração, quer dizer, você preencheu lá, respondeu o formulário, já está autodeclarado, entendeu? Agora, é falta de familiarização das pessoas não entrarem em cadastro, não serem cadastradas, está entendendo? Mas é super simples, assim, para se cadastrar no mapa cultural é simples, não é simples? Você não concorda? Concordo. E para votar no formulário também é muito simples. Agora,
quem realmente não tem essa familiaridade com a internet, com essas coisas, realmente fica difícil. Aí o que é que eu aconselho? Você junto com a pessoa, chega junto com a pessoa, vamos fazer agora. Aí você faz com ela, entendeu? Eu teve muitas pessoas que eu tive que fazer isso. Cheguei junto porque quem não tem essa familiaridade realmente acha uma coisa complicada, entendeu? Pronto. De repente, Wagner, pode ser uma proposta muito boa, eu não sei, né, o que é que eu posso fazer, mas no futuro eu posso me disponibilizar, servir de instrumento para disseminar as pequenas oficinas para agentes, para pessoas que são que já realizam esse tipo de material e não tem cadastro, ou não sabe, ou simplesmente estão alheios, né? E fazer com que as pessoas tenham um contato maior com o mapa cultural. Eu acho que realmente o caminho é esse. Hein? Tem que ser ativo, tem que ser ativo, porque nós participamos, mas muita gente, assim, não participa, e realmente para ela, assim, participando ou não participando, as coisas, a vida continua, né? As coisas continuam funcionando, então, às vezes não, a maioria das vezes as pessoas não se sentem importantes, assim, não se sentem importantes, não se acham capazes de mudar alguma coisa, de contribuir para alguma coisa. Então, a gente que está aqui nessa batalha, a gente sabe, né? Mas muita gente não sabe. Então, cabe a gente chegar junto, né? Assim, ficar informando, mesmo que a pessoa não se interesse. Olha, teve reunião, vai, assim, ficar alimentando essas pessoas com informações. Isso, com o tempo, desperta um interesse, entendeu? Até bonito de se ouvir. Gente, desculpa, eu caí bem na hora que eu disse vamos terminando. Caiu aqui, consegui voltar para me despedir de vocês, mas coloquei lá no grupo, nos grupos, esses documentos que a gente compartilhou, inclusive o tutorial, certo? E aí, qualquer dúvida mesmo, tanto eu como o Wagner, a gente está nos grupos. Eu coloquei meu WhatsApp aqui mais cedo, vou colocar novamente, vou pedir que o Wagner ponha o dele mais uma vez. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, certo? E a ideia é que a gente dissemine, certo? Espero que vocês candidatem, certo? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Outro ponto que eu esqueci de falar para vocês, que está no regimento das comissões, a quantidade mínima de reuniões que as comissões devem ter. E o que é previsto pelo regimento são 4 reuniões anuais. Então, seria uma por trimestre. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vai tomar meu tempo todo, eu já faço parte de tanta coisa, eu já corro tanto, mas é muito importante a gente fazer parte, e não serão tantas reuniões assim, né? A ideia é que a gente faça escutas a cada 3 meses para dialogar o que a gente vai construir. A gente vai construindo pautas juntos, a gente vai discutindo juntos, e aí aqueles e aquelas que puderem estar nas reuniões do conselho vão acompanhando conosco e vamos andando juntos. Então, a ideia é essa, não é dar mais trabalho para vocês, porque eu sei que às vezes a gente não... Muita gente boa aqui com quem eu converso, boa que eu digo no sentido de ser aguerrido, aguerrida da produção e desse movimento todo, mas que às vezes assim, mais uma coisa eu não consigo. Mas é isso, a ideia é que a gente tenha discussões, sim, através de grupo de WhatsApp, de uma coisa mais remota, mas a ideia em relação à quantidade de reuniões é que não sejam tantas nem tão constantes, até porque a gente do conselho, a gente também tem muitos encontros, então não tem nem como serem muitas. Acho que é Tatiana que pediu a palavra, e aí depois da palavra da fala de Tatiana, a gente encerra, e aí a gente volta e a gente faz as falas finais. Tatiana, a gente está dando 3 minutos para cada pessoa falar, certo? Só para a gente não se estender. Então, está com você a palavra. Nossa, que desafio, 3 minutos. Boa noite, meus queridos. Bem, eu tenho uma longa trajetória de 30 anos, entre 10 de ensino de arte e 20 de produção cultural. Desses 20 anos,
desenvolvi mais produtos e serviços culturais do que fiz apenas a produção. Venho me cobrando há muitos anos uma retomada de algo que eu fiz intensamente na década de 80, no processo de redemocratização, que a gente começou a encampar discussões de políticas culturais para o Nordeste, era na Sudene, a nível Nordeste, e isso depois foi tomando outras escalas. Pela B52, nós realizamos cursos de gestão cultural, inclusive uma parceria com a Cândido Mendes, porque eu sempre, como professora e como uma pessoa de pesquisa, de conteúdo, eu sempre percebi que nós temos uma produção muito rica, muito vigorosa, diversa. No entanto, nós temos gargalos que impedem a economia da cultura e isso fluir de forma mais sustentável para as linguagens e para a área da cultura de um modo mais amplo. Acabei de fazer hoje a minha inscrição e me coloquei à disposição como candidata, porque eu quero estar à disposição de todos vocês, quero estar à disposição da minha experiência desses longos e árduos 30 anos entre estudo, pesquisa, análise e produção cultural a serviço de vocês, meus colegas produtores, numa visão ampla, porque a nossa experiência vai de música, de artes visuais, de audiovisual, de cultura popular, de patrimônio, de interface com a arquitetura, desde o workshop, a produção de livros, a produção de conteúdo. O filme que eu faço fala de artes visuais, converge com a arquitetura, que converge com o desenvolvimento social. É uma coisa muito assim transversal a nossa história de trabalho. Quem quiser conhecer, entra no Google e vai ver. Eu não gosto muito de me vender, de badalar, ninguém vê meu nome nas colunas sociais, eu não estou nas festas, nos oba-obas, mas assim, eu sou muito porreta do trabalho, eu sou muito parceira, tenho histórias de muitas parcerias com vários produtores aqui dessa cidade e coloco muito amor naquilo que faço. Por que eu estou me colocando à disposição agora? Porque eu tive que passar umas últimas 10, 12 anos afastada da militância mais de frente. Então, eu tive uma presença muito grande no processo de redemocratização. Acabou meu tempo. Eu fico por aqui e é isso. Está dado o meu recado para vocês. Eu queria te perguntar só se você já está no grupo de produtores culturais que a gente criou. Não, Se você Alexandre, como eu falei, eu me apresento hoje a vocês aqui, depois de um longo tempo em que eu me afastei das discussões de coletivos. Eu estou retomando isso agora por questões pessoais, familiares, responsabilidade com os meus idosos, com a minha ancestralidade. E agora eu retomo. Se você desejar fazer parte, coloca teu WhatsApp no chat, que a gente tem que incluir, que aí você pode completar a tua apresentação e tua fala lá no grupo, porque lá a gente está discutindo também essas questões. Tá bom? E seja bem-vinda. Obrigada. Gelton, aproveitando aí, você conhece Veronaldo? Você conhece Veronaldo? Sim, conheço. Porque ele botou um telefone aí, mas não é Zap, entendeu? Aí se você tiver o Zap dele, você inclui também ele. Pronto. Eu estou como administrador, não estou? Tá. Tá, já vejo isso. Pronto. Gente, para a gente não se alongar, né? A gente compartilhou com vocês aqui o que a gente tem para passar desse processo, e aí, mais uma vez, eu me coloco à disposição para a gente tirar dúvida, para a gente compartilhar esse processo, porque eu espero vê-las e vê-los nessa comissão, para que a gente possa amadurecer, que a gente possa discutir todas essas questões. Então, meu WhatsApp eu já coloquei, mas eu vou colocar novamente aqui, e também vou estar sempre conversando nesse grupo, junto com o Wagner, né, nesse grupo do WhatsApp que a gente criou. Então, queria agradecer muitíssimo a todas e todos que vieram, aquelas e aqueles também que não puderam ficar, e dizer que é isso, vamos compartilhar a palavra, vamos ampliar esse movimento, e estamos aqui para contribuir.
Wagner, a palavra está com você. Pronto, é isso. Agradecer também. Agradecer também. E estamos aí, pessoal. É isso aí. A luta é da gente, tá entendendo? A participação é da gente. A gente. É o ideal, né? É a gente, né, lutar por um ideal de participação coletiva, né? Porque ou a gente, né, participa, né, para ser protagonista das decisões, ou a gente aceita, né? Assim. São duas opções. Ou você aceita e tudo bem, aceita e vai fazendo o que... Ou você participa para virar protagonista, né, da sociedade. É isso aí.